mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém? Amém. Estas últimas palavras do Senhor não foram apenas palavras dirigidas àqueles 11 que o evangelista começa por referir. 11 homens que estavam ali. Sabemos também pela história, e também pelo apóstolo Paulo, que nos diz que já estariam presentes até mais de 500. Eram mais de 500 aqueles que assistiram aos últimos dias do Senhor depois de ressuscitado. E certamente ouviram estas palavras. Por isso o evangelista também diz que alguns deles duvidaram. Os apóstolos já levavam 3 anos, mais de 3 anos com o Senhor Jesus. Tiveram tempo para se estabelecer, entender realmente o propósito da vinda do Senhor Jesus. Mas certamente alguns estariam começando a dar os primeiros passos e a coisa ainda estaria um pouco tremida. Por isso alguns duvidaram. Mas ainda assim o Senhor falou-lhes a todos eles, dizendo: isto é o mais importante e que devemos guardar sempre no nosso coração. Ele diz que lhe é dado todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Tem toda a autoridade. Bem, o Senhor Jesus, quando começou o seu ministério de apresentar o Evangelho, porque ele veio para apresentar-nos o Evangelho. E ele começou quando o João Batista, aquele que tinha vindo a abrir caminho, não era o seu precursor, ele foi preso. Então o Senhor foi para a Galileia e começou aí a anunciar o Evangelho de Deus. Se andamos um bocadinho mais adiante, entramos no Evangelho de Marcos e no versículo 15 diz que o Senhor começou a anunciar isto: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas podemos pensar: isto, o Senhor Jesus diz tudo. Quem já? Mas sabemos que não foi assim. Não foi assim para ele. Até o próprio evangelista João lhe diz que o Senhor veio para aquilo que era seu. E os seus não receberam. Pelo contrário. Assim que, vejam, o Senhor Jesus, como homem, ele foi criado como um perfeito judeu. Dentro de umas normas, de umas convicções religiosas bem sérias, ferrenhas. Mas, vejam, todo podíamos dizer, este seria um condicionalismo, mas isto não impediu que na pessoa do Senhor Jesus se cumprisse o propósito de Deus para ele, que era de trazer-nos as boas notícias que tanto necessitávamos. Pregando-nos, mostrando-nos o Evangelho. Aleluia. Portanto, o Senhor Jesus não é, como dizem tantas enciclopédias, o fundador de uma religião. O Senhor Jesus é o mensageiro de Deus para trazer-nos aquilo que nós necessitávamos. Portanto, ele não é uma invenção humana. Como um criador de uma religião para cativar multidões. Nada disso. Nada disso. Ele veio trazer-nos e percorreu toda a Galileia, como diz Mateus, também no capítulo 4, versículo 23, diz que Mateus andou por toda a Galileia, que Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino de Deus. E este é o tipo de Evangelho que o Senhor Jesus vai trazer. O Evangelho de Deus. Amém. Portanto, o Senhor Jesus não vai trazer tradições ou formalismos religiosos, não vai trazer comportamentos ou moralismos para nos fazerem sentir bem. Não foi nada disso que o Senhor Jesus veio trazer. Não. O Senhor veio trazer-nos boas notícias. Aquelas boas notícias que já são que estão no coração de Deus desde a eternidade. E que estão, portanto, por isso mesmo, estão por cima de todas as religiões, de todas as ideologias.
Evangelho tem origem no próprio Deus. Portanto, e este Evangelho, nós podíamos, mesmo as Escrituras fazem referência a isso, podíamos até debater muito acerca dele, tratar de entendê-lo, mas que ao final, com o nosso raciocínio, a nossa lógica, não podemos alcançar a entender este Evangelho, estas boas notícias. Senão, mas que o Senhor, na sua graça, aqueles que lhe são fiéis, Ele vai dando, vai revelando, Ele vai dando conhecimento. Aleluia. Deste precioso Evangelho. Amém. Portanto, mas qual a nossa posição diante deste Evangelho, desta responsabilidade de proclamarmos, de seguirmos agora este ministério que o Senhor nos tem entregado? Vejam, qual é a nossa posição? Como nos apresentamos diante de toda esta tarefa tão imensa? E vamos, no primeiro capítulo de Romanos, no versículo 1, encontramos Paulo, aquela figura máxima de proclamador do Evangelho. E vejam como ele se apresenta. Vejam, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. E vejam, hoje em dia, nas igrejas, usamos muito esta palavra, o servo, e a pessoa fica, às vezes até se incha um pouco, não é? O servo como uma posição. Mas vejam, quando Paulo se estava a referir que ser servo do Senhor Jesus Cristo, ele estava a usar a palavra que quer dizer escravo. Ora, e servo é aquele que está sujeito, o escravo está sujeito à vontade de outro. Está completamente à sua disposição. Por isso, Paulo, quando servia diante do Senhor, quando conheceu o Senhor, ele disse, bem, diante de servir ao Senhor, a este Cristo, ao Cristo vivo, então ele merece toda a entrega, merece toda a nossa consagração total. E ele assim, por isso, ele se expressava, servo de Cristo, para expressar toda a sua submissão, toda a sua sujeição, total consagração ao Senhor. Vejam, porque Paulo, isto, como todos nós, de uma maneira ou de outra, um dia, Paulo, no seu caminho a Damasco, o Senhor o parou, se revelou a ele, houve uma tremenda transformação na vida deste homem, e o Senhor o chamou. Bem, mas esta experiência que Paulo tem, noutros contextos, mas é toda a experiência que todo o crente teve. Um dia o Senhor nos parou assim em seco e nos disse, espera lá, isso se nos revelou, nos mostrou toda a sua grandeza, nos mostrou aquilo que nós éramos, a nossa miséria, a nossa necessidade de mudarmos, e Ele nos transformou e nos deixa agora diante deste encargo, desta responsabilidade de sermos divulgadores deste Evangelho. E Paulo, tanto não só aceitou esta responsabilidade com alegria, mas e por vontade própria, que é seguindo o exemplo do nosso Senhor. Porque o nosso Senhor também nos amou e se entregou por nós, também, não porque foi obrigado, mas por vontade própria. E nós somos o Senhor, portanto, o Senhor, como se costuma dizer, não trouxe levar-se a ninguém, Ele não obriga ninguém a ser um servo seu. Mas Paulo aceitou de bom grado, vontade própria, este encargo, esta responsabilidade de ser um divulgador do Evangelho, daquilo que ele mesmo tinha experimentado. E se identificou com este ministério. E se identificou, portanto, por isso, como apóstolo, anunciador daquilo que o Senhor lhe tinha revelado. Ora, como eu já disse, o Evangelho provém da mente de Deus.
Portanto, Paulo, quando diz que foi separado para o Evangelho, ele quer dizer que toda a sua conduta, toda a sua vivência, portanto, está entregada a isto. Ele vivia para o Evangelho. Ele ensinava o Evangelho, pregava o Evangelho e vivia em conformidade com o Evangelho. Ele vivia na sua conduta, no seu dia a dia, o Evangelho presente e desligado de tudo aquilo que podia ser um condicionalismo, desligado de todas as religiosidades. Porque se naquele tempo, no tempo de Paulo, o farisaísmo era uma força tão tremenda, tão condicionante, bem, hoje temos muitas mentalidades, muitas influências que procuram condicionar-nos, mas somos chamados a seguir os passos do nosso Mestre. Aleluia. Aleluia. E desligados de tudo aquilo, não é? Como se costuma dizer na gíria, tudo aquilo que é paisagem, não é? É folha. Mas, e Paulo, vejam, este homem, que é um exemplo para nós, e que ele até mesmo, ele tinha dizia que seguíssemos o seu exemplo. Porque era um exemplo, também era, ele seguia o exemplo do seu mestre. E este homem viveu este ministério com entrega, com paixão, e não era só palavras. Ele mesmo diz aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 4, ele diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Deus estava presente. Amém. Todo o mérito, todo o crédito, Paulo entregava ao Senhor, não às suas qualidades. E seguia dando testemunho do Evangelho, não se envergonhando. Ele mesmo diz aos Romanos que não se envergonhava do Evangelho. Por quê? Qual era a sua convicção? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. O Evangelho. Por isso, Paulo não se envergonhava. E isto, devemos, ainda, no meio, na nossa área de influência, que às vezes há tanta pressão, mas sabemos em quem temos crido. Amém. Aleluia. Ora, e seguir esta responsabilidade de anunciadores do Evangelho, vejam, isto não é tarefa fácil, não é? Não é, às vezes temos esta mentalidade de que da nossa conversão chegamos a Cristo e depois o nosso caminhar é como aquela tela verde de uma mesa de bilhar, em que se não houver nada ali a pará-la, a bola rola. Não, há tantas entraves, tantas dificuldades, tanta coisa que tenta disturbar a nossa caminhada, não é? Por isso, não é fácil a caminhada do crente, porque estamos sujeitos a muitas influências culturais, influências religiosas. E estas influências, em vez de nos facilitarem a nossa progressão, é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. E depois nos vamos também encontrando com muitas situações negativas que contaminam, quando pessoas que acabam por ser, que são invasoras do Evangelho, são corruptas, cheias de vaidade, e que na sua vaidade espiritual procuram exercer sobre os outros cargas, não é? Críticas. E porquê? Porque pessoas que ao fim e ao cabo não experimentaram a alegria da salvação. E acabam por não gozarem este desfrute, o gozo da salvação, vão se afastando cada vez mais
daquela graça onde só o Senhor Jesus é suficiente. Aleluia. Portanto, o Evangelho de Deus são boas notícias. Amém. O Evangelho de Deus trouxe boas notícias à nossa vida. Meus amados, quando nos encontramos com o Evangelho, coisa boa teve que acontecer nas nossas vidas. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Recebemos uma nova vida em Cristo. Paulo diz, a 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Amém. E eis que tudo se fez novo. Aleluia. E isto é uma tremenda promessa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tudo se fez novo. Nós éramos de uma maneira, agora somos de outra. E o que é que aconteceu aí neste intermédio? Neste entretanto, o que é que aconteceu? A pessoa do Senhor Jesus. O nosso encontro com o Senhor Jesus, meus amados. Portanto, e o Evangelho já é um assunto que já vem sendo tratado, já desde os antigamente. Já no Velho Testamento, os profetas falavam, já tinham algumas considerações acerca do Evangelho. Ainda um pouco em oculto, mas eles já vinham anunciando que Deus amava a humanidade. E que, como diz o profeta Isaías, que Deus ia arranjar uma maneira de salvar a humanidade. Vejam, no capítulo 35 de Isaías, no versículo 4, diz: Deus virá e vos salvará. E vejam, a Bíblia espanhola, e eu gosto muito de como a Bíblia espanhola põe este versículo, porque a Bíblia espanhola diz assim: Deus mesmo. Ou seja, o próprio Deus. O próprio Deus. Deus mesmo virá e nos salvará. E depois o profeta segue dizendo: e então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão, a língua dos mudos cantará. E isto, meus amados, não é? Isto teve o seu cumprimento. Isto realizou-se. Não é? Realizou-se. Isto teve a sua consumação em quem? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando o Senhor Jesus Cristo foi a Nazaré e entrou na sinagoga, que texto ele leu? E que todos entenderam que ele estava aplicando este texto a ele mesmo. O texto que falava nisto. Portanto, nós fomos alvo de um amor tão grande. Glória a Deus. Mas não pela nossa cara bonita. Glória a Deus. Não pela nossa cara bonita. Não porque éramos boas pessoas, boa gente. Nada disso. Nada disso. Aos Efésios, Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos espiritualmente. Sem mérito nenhum. Sem mérito nenhum. Não obstante, o Senhor Jesus amou-nos. Foi à cruz do Calvário. Amém. Pagou com o seu sangue Aleluia. as nossas falhas, os nossos Obrigado, pecados. Senhor. Aleluia. E concedeu-nos uma tão grande salvação. Glória a Meus Deus. amados, isto é maravilhoso. Glória a Jesus. Meus amados, Aleluia. isto quando pensamos nisto, naquilo que o Senhor Jesus realizou em nosso benefício, isto tem de fazer surgir em nós uma imensa gratidão. Tem que mover tudo cá dentro. Temos que estar agradecidos. E ao mesmo tempo fazer surgir em nós aquilo mesmo que Paulo falava, de que surgia nele aquela necessidade. A necessidade de o servir. A necessidade de louvar ao Senhor. De divulgar a sua palavra. Ai de mim! Não porque lhe era imposto ou porque o Senhor lhe estivesse torcendo aí o braço. Mas porque por aquela gratidão ardendo aí dentro. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, Paulo decidiu por vontade própria ser servo do Senhor, escravo do Senhor. E não podemos fazer outra coisa diante de um amor tão grande, dessa transformação operada.
E, portanto, sentir esta necessidade de louvar ao Senhor, de adorar em espírito e verdade e de partilhar com outros estas boas novas. Sem que nos importem as consequências. Sem que haja vergonha. Porque não há coisa mais gloriosa. Não há coisa melhor que poderia ter alcançado as nossas vidas. Meus irmãos, o Evangelho de Deus funciona. Não é uma religião. O Evangelho de Deus funciona. E funciona perfeitamente. E não há necessidade de tirar coisa alguma ou acrescentar outra. Não há. Em Espanha, volta e meia estão aí instituições falando que a igreja se tem que ir adaptando aos novos tempos. Mas o Evangelho, assim como ele é, este Evangelho surgido na mente de Deus, ele está sempre atualizado. E o seu poder é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. Amém, meus irmãos? E podemos então desfrutá-lo. Podemos desfrutar este Evangelho indo e alimentando a cada dia. Temos essa necessidade. Alimentando este Evangelho a cada dia com o nosso testemunho, com a nossa oração, com as nossas obras, aquelas boas obras que o Senhor vai colocando diante de nós, já de antemão, e que podemos, e que são obras agradáveis a Deus, e que são realizadas com alegria, com humildade e com propósito. Porque isto é o propósito do Senhor para a nossa vida, de sermos seus servos. Seus servos. De poder, com esta palavra, aquilo que nós um dia experimentamos e que conforta os nossos corações, poder confortar os corações de outros. Mas vejam, isto é uma tarefa imensa. Não é aquela... Não se resume ao vir ao domingo, ao culto, como se fôssemos uma tradição, uma moda, um clube. Não. É uma tarefa imensa aquilo que temos por diante. E que para o qual, na nossa natureza, não estamos para lá voltados. Não estamos. Por isso este mandamento que o Senhor nos deixa, de irmos, de anunciarmos, ao fim e ao cabo, numa palavra só, de sermos testemunhas daquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas. Sabemos que não é fácil. Não é fácil. É algo pesado para nós. Mas é tão bom que o Senhor, esta palavra, este mandamento, Ele o coloca aqui no meio de todo este discurso. Veja, Ele começa por dizer que tem toda a autoridade. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Tem toda a autoridade. E se tem toda a autoridade, meus amados, nós tem toda a autoridade. Portanto, a nós nos toca agachar a cabeça e cumprir com aquilo que Ele nos pede. Amém. Mas depois nos encontramos com esta situação e dizer: mas eu sou tão débil. Mas eu não sei. Mas ouvimos dizer: mas eu não sei falar. Mas já ouvimos Paulo quando disse que o seu testemunho, a sua pregação não consistiu em palavras, mas em viver o Evangelho. E depois, então a nós, toca-nos obedecer. Obedecer, que é aquilo que o certo faz. Obedecer. Mas quando obedecemos, vejam, quando obedecemos a este mandato do Senhor, somos confortados com a sua promessa de que: e eis que eu estou convosco todos os dias. Aleluia. Aqui que está a nossa força. Aqui que está a nossa capacidade de cumprirmos com aquilo que Ele nos pede. De sermos conduzidos por Ele. Deus, o Senhor, veja, o Senhor não nos deixou assim, sós e abandonados. Dizer: mãe, já fiz o que fiz por vocês e agora
desenrasquem-se. Não. Ele está connosco todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Todos os dias. Na pessoa do Espírito Santo, o Senhor está connosco em cada um de nós. Fazendo-nos, recordando-nos aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele espera de nós. Amém. E a força de seguirmos adiante, de cumprirmos, de aferrarmos a esta graça que Ele a cada dia disponibiliza diante de nós. É verdade. Meus amados, vamos adiante. Amém. Mas com a mirada colocada aonde? Naquilo que prometeu estar conosco. Não nas mentalidades que vão surgindo e que vão cada vez tomando mais peso na sociedade e que cada vez nos vão obstaculizando mais e às vezes nos deixam em situações tão desconfortáveis, tão desorientados. Mas, meus amados, pensemos, visualizemos aquela viagem dos apóstolos naquele barco no Mar da Galileia. E às vezes atravessamos situações muito complicadas. Não é? A nossa vida é bastante abalada. Não encontramos por vezes paz. Não encontramos por vezes satisfação, ou não encontramos por vezes resposta àquilo que anelamos no momento. E às vezes parece assim, mas o Senhor não nos escuta. Parece que o Senhor está a dormir. E isto, meus amados, não sei como é que é com vocês, mas às vezes surge aqui uma raiva, não é? Diz, Senhor, mas parece que tu estás a dormir. Não foi o que aconteceu com os apóstolos? Estavam tão cansados de lutar contra o vento e contra a água, aquelas ondas, e depois dizem, aquele ali está a dormir. Mas porquê que ele estava a dormir, o Senhor? Porque ele dizia que era necessário passar a outra banda. Portanto, eles ainda não tinham chegado à outra banda. Portanto, a promessa era que tinham que chegar ao outro lado. Porque era necessário chegarem ao outro lado. E então, quando se deram conta que o Senhor estava ali, este Senhor que tem toda a autoridade, Amém. e que apaziguou todas as coisas, mas principalmente apaziguou os corações deles. Apaziguou os corações deles. O Senhor, Ele é grande, é poderoso. Meus amados, e mesmo nas situações assim, guardemos isto no nosso coração. Mesmo naqueles momentos mais duros, mais complicados. E às vezes escutamos histórias, situações, mas o Senhor prometeu que estaria connosco todos os dias. Assim vamos adiante. Aleluia. Meus amados, certamente cada um tem passado as suas dificuldades. Esta mesma igreja também já passou pelas suas dificuldades. Momentos turbulentos. Mas graças a Deus, por todos aqueles que olharam para cima, Amém. encontraram fortaleza, confiança neste bom Deus, Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, glória a Jesus. neste Evangelho, Obrigado. que é poderoso para transformar vidas Aleluia. e assegurar-nos Glória a Deus. um futuro. Glória a Deus. Aleluia. Nós não conhecemos o intermédio, portanto, não conhecemos o dia da manhã, mas uma coisa sabemos: conhecemos já o final. Meus amados, conhecemos o final. E isto é o mais importante. Eu, quando era jovem, que via todos aqueles livros de aventuras, e começava a ler, mas depois isto nunca mais chega. Ia lá ver o fim e ver como é que terminava. Depois, então, não é? Se terminava bem, depois lia a história já, porque já estava consciente, já estava animado, saber, e a coisa ia terminar bem. Para nós, o Senhor, conhecendo-nos, já nos deu o final. E o final é um final feliz. Bem está a servo bom fiel. Bem está a servo bom fiel. Entra no gozo do Senhor. Amém. É uma alegria que já podemos ir vivendo hoje e que plenamente desfrutaremos
nesse dia. Assim, meus amados, adiante, adiante, adiante. Porque mais poderoso, mais forte é aquele que está convosco. Não é? Tudo que vai por aqui, para este mundo, para esta sociedade. Oremos ao Senhor. Amém. Aleluia. Senhor bom Deus, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelas tuas promessas maravilhosas, por a confiança que ela nos traz aos nossos corações, ó Deus eterno. E por este conforto, Senhor, de saber que tu estás connosco. Não nos tens deixado sós nem abandonados, Senhor. Mas a cada dia, Senhor, pela presença do Santo Espírito, Senhor, tu nos mostras a tua grandeza. Tu nos ensinas por onde caminhar. Tu, Senhor, resolves e orientas o nosso pensar. Corriges onde necessita ser corrigido, Senhor. Ó Deus eterno. E nos mostras a gloriosa esperança, Senhor, aquilo que nos espera. Ó Deus eterno. Recebe, Senhor, a gratidão dos nossos corações. Pai Santo, no nome de Jesus, nosso Salvador. Meus amados, muito obrigado. Espero não me ter alongado, mas agora o nosso grande tempo.